Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui, neste espaço, a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje, vamos conversar com Lucas Turk, empreendedor com mais de 16 anos de experiência no setor veterinário de animais de pequeno porte, fundador do maior grupo veterinário da Grande Porto Alegre e também vice-presidente do CDL de Canoas. Lucas, obrigado por ter vindo. Me corrige se falei alguma coisa errada e se tem mais coisa para acrescentar, agora é a hora, né? Porque quem te conhece hoje não sabe como foi a tua jornada até aqui. Conta um pouquinho de como é que foi até todo esse currículo que eu acabei de ler. Tá, vou perguntar de novo se a gente tem 3 horas. Ah, verdade, verdade. Vamos resumir e editar. Basicamente, com 7 anos de idade, minha mãe conta essa história, que daí eu falei que eu queria ser veterinário porque eu queria criar boi lá no Alegrete, que é a minha família de lá, né? E então eu sempre fui encantado pelo assunto da medicina veterinária. Era pecuária de corte, só que aconteceu alguns estudos no meio do caminho, a gente viu que valia mais a pena ser engenheiro agrônomo do que veterinário, visto uma propriedade, né, empreender, né, como instância, né? E aí, então, eu fiz a agronomia, me formei em engenheiro agrônomo pela URGS 2007-2, né? E aí, o único probleminha é que faltando 1 ano para eu me formar, o pai chegou e disse, então tá, meu filho, aconteceu um probleminha. Meu pai tinha uma grande rede de farmácias aqui, né? Teve mais de 40 lojas aí. E esse teve só um probleminha, a gente tinha dado em garantia e aí não deu certo as operações e vai a leilão. Perdemos a estância. Caraca. Então, eu achei legal quando ela escreveu resiliência ali no... Sim, acho que foi o primeiro conceito de resiliência foi... perdi o chão, né? Porque dos 7 anos até os 20 e poucos... eu me lembro, meus amigos pegavam o ônibus da Unesul, iam para a praia durante o colégio e eu pegava o Planalto das 11h30 para Alegrete, né? Então, a gente sempre eu sempre foquei na questão da estância, que era onde eu ia desenvolver o meu trabalho, onde eu ia trabalhar, e aí eu perdi a estância. Tudo e agora? Que tu projetou, a expectativa desabou, né? Isso. Caraca. E aí, então acho que foi o primeiro conceito de resiliência. Aí eu tinha 2 opções. Primeiro, me filiar ao MST, mas tu não quer que eu fale de política, né? Então, olha a minha cara de MST. E a segunda, então, era me virar e aí desenvolver alguma outra coisa. Eu tinha um grande amigo, chamado Diego Norte, inclusive fez residência aqui, no Hospital Veterinário da Ubra. Mas a piada é boa, tu invadir tuas ex-terras é engraçado, né? Tu voltasse, é só ir para o outro caminho, mas aí tu começou a entrar. E aí ele era um amigo de infância, né? Sim. E aí ele já era médico veterinário, e aí ele disse, não, então eu sempre fui muito vendedor, sempre fui, né, muito com a facilidade de conversar, e sempre fui muito da administração, e aí que eu acabei indo para a área da administração, fazer uma pós, um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, cursos, Sebrae, Senac, naquela época tinha a USEM, a Universidade Sebrae de Negócios. Sim, lembro. Isso, fiz vários cursos onde foi lá. Criado o Sicredi União Metropolitana, né? Ah, não sabia. O Sicredi estava começando a desenvolver aqui, e lá foi a base do Sicredi Empreendedores, que por um tempo a ideia era justamente pelo cooperativismo de crédito, estimular os empresários e pessoas, né, que queriam empreender a crescer. Sim. Mas interessante, daí lá dentro da USEM, que era ali na Sertório, né? Isso aí. E aí? Não, e aí, inclusive, desenvolvi através do Empretec, plano de negócios para... Espetacular. Para fazer o projeto do Hospital Pet Center Canoas. Empretec, né? Só para quem não está acostumado com o termo, né? Para quem está em casa, era um dos cursos, e ainda é do teórico Sebrae, prático, né? Que focava em cases, né? Em vida real. Desenvolver o empresário, através do Sebrae, ter contato com outros empresários que já atravessaram, né, o pântano, que eu costumo usar muito esse exemplo, e conseguiram sair lá do outro lado, com todos os jacarés e os perigos do caminho. Exato. E esse, ele marca, né? O cara vira um empreteco, né? É que nem um legendário hoje em dia, né? Tem um nem termo um carnejano que faz daí o carne, vira carnejano. Por aí vai. E aí tu virou empreteco. Isso. E aí, aí a gente desenvolveu o plano de negócios e montamos o hospital, na época uma clínica veterinária. 2009. Na verdade, o plano de negócio começou no começo de 2008, né? Final de 2007, né? Que foi, inclusive, quando eu me formei. E aí, dia 6 de março de 2009, inauguramos a clínica, né? Tinha um foco, enfim, o plano de negócios, acho que
50% deu parecido e o resto deu tudo diferente, errado na prática, é outro 500, né? Tem uma frase muito boa que a gente usa direto aqui no programa. Na prática, a teoria é outra. Exatamente, né? Perfeito. Posso usar? Copia. Eu cito a fonte. Não, e a fonte já não é minha mesmo, então tá tudo certo, é do universo. Tá bem. Então ali é que a gente montou a primeira, 2009, e aí começamos a desenvolver, a ideia sempre foi ser referência na cidade em atendimento veterinário, né? Ter tudo que precisa, por isso que o nome era Pet Center, né? O logo era diferente, inclusive tinha um círculo em volta para tudo que o cliente precisasse, lá ele encontraria. Então, a gente fazia de tudo menos hospedagem, né? Era tudo que precisasse pro cão e pro gato. O foco sempre foi cão e gato. 3 anos depois, tinha uma veterinária muito conhecida na cidade já, lá no bairro Fátima, que se chama Daoiá Tainê. Então, a Daoiá me conheceu, viu que a gente estava fazendo um bom trabalho, tinha muitos amigos em comum. E aí ela me procurou, tomamos um café, ela disse, Lucas, meu negócio é abrir e fechar cachorro. Contratar, demitir, FGTS, guia, rescisão, fluxo de caixa, competência, isso não me serve. Vamos fazer a parceria, então tu faz a gestão e eu sigo com a técnica. Então a nossa sociedade perdura até hoje, né? Mais de 10 anos juntos. 2012 a gente não fechou por um detalhe e aí 2014 nós fechamos a sociedade, fechamos a parceria, estamos até hoje aí com a clínica lá no Fátima, inclusive atingida pela enchente, né? Não 1,5 sabia. metro para cima, destruiu todo o primeiro andar. Tcharam. E então, resiliência de novo, né? Fechar, sai dali, não vai, fica nos meus pontos, né? Vai inundar de novo, não vai, agora está anunciando chuva de novo. E aí, como é que a gente fica, né? Então, sabendo todos esses desafios, a gente seguiu tocando. E em 2020 eu montei um laboratório. Eu tinha um laboratório desde 2015 que atendia minhas clínicas, daí a gente viu a oportunidade de fazer uma spin-off. Então, né, sair dali e aí atender outras clínicas. Então, o laboratório é B2B e atende outras clínicas veterinárias ou veterinários autônomos, esses Perfeito. que fazem a domicílio, etc. Bacana. Então, a gente já tem 286, eu olhei antes de vir para cá, 286 clientes, né? Então, as clínicas da volta todas são nossos clientes, a gente tem banco de sangue, então acaba ajudando muito pacientinhos. Aí, então, né? contextualizando, hoje tem o hospital, a clínica. Quantas vagas no hospital? Para internados? Olha, 20 no máximo, estourando. Acima disso, dá uma correria danada, né? Interessante. E na outra, cabe 26. Na outra clínica também. E o laboratório, daí, não tem atendimento. Só faz análise. É só a motoboy chegando e saindo com análise das clínicas. Né? Cara, de posse desse tamanho, quantas pessoas hoje estão envolvidas e como é que o teu time é formado? Porque boa parte disso, como tu falou, são prédios, são máquinas que podem ser atingidas na enchente ou não, né? Isso. Mas quem reergue, quem toca para frente, quem faz tudo é uma equipe. Isso. E como tu falou, a parte administrativa, pagamentos, tem ferramentas para isso. Mas gente é o que faz a diferença. E sempre me chama a atenção nos líderes hoje, é como que tu toca esse time hoje, qual é a cultura, propósito. Fala um pouquinho mais das pessoas do teu time. Falando em cultura, propósito, me acompanha e nas minhas empresas, quem trabalha comigo, a palavra solução. Certa vez eu vi o Clóvis de Barros Filho falando que ele era um explicador. Ele descobriu que era o dom dele, que ele era um explicador, né, o filósofo. E ele me gravou muito aquilo, há muitos anos eu escutei ele falando sobre isso. A gente trouxe ele na CDL, num evento que foi no Parque Shopping, logo que o Parque Shopping abriu. Inspiração era o nome do evento. Não, eu lembro, eu tive com ele em Passo Fundo, num camarim, e foi muito engraçado, porque é uma das coisas que a minha profissão, o carro-chefe, né, que são os eventos, as palestras, proporciona, que é tu ficar no camarim com o Bernardinho, ficar no camarim com o Oscar. Sim. E o Clóvis de Barros foi muito interessante, porque a gente não só ficou antes, como depois foi jantar junto, e aí tu pega o valor da palestra, que não é barato, e multiplica pelas horas que tu ficou com ele. Imagina. Cara, é um presente, muito, né? Claro. E ele me marcou muito também em outra coisa, já contribuindo, que é a coisa sobre os momentos que tu quer esticar a felicidade, né? E isso me marcou bastante, né? Eu já tinha ouvido falar do explicador também, mas diz que felicidade é aquele momento que tu não quer que acabe, né? Que tu faz tudo para aquilo ali. São momentos. Então, a galera que busca a felicidade, que está sempre atrás da felicidade e não enxerga
esses momentos que são mágicos, né? Isso. E uma outra coisa engraçada do Clóvis é que ele comprou uma Kombi, né? E os caras perguntam, por que tu comprou uma Kombi? O que tu vai fazer com a Kombi? Porque ela Zara, a Kombi é minha, eu faço o que eu quiser, eu quero entrar lá dentro e ficar quieto, né? E eu ainda tenho acabei me identificando porque meu pai, antes de falecer, falou que eu fui feito dentro de uma Kombi. Tu conhecia alguém que tinha sido feito dentro de uma Kombi? Não. Desde esse dia, faz 2 anos, Sim. eu enxergo Kombis por tudo que é lugar, cara. Olha Eu só. chego a contar e isso se comenta, né? Tu começa a enxergar coisas quando tu bota no radar, né? Que nem uma mulher grávida, ela começa a enxergar um monte de grávida. Parece que isso mesmo. E no teu time, o propósito de solução, tu começa a enxergar soluções. Isso. Tu vê um problema, se tu Isso. já está com a cultura, apresenta solução. Isso. Avança, né? E se pegar por todos o número de colaboradores, né? Então, a gente tem prestadores de serviços, colaboradores que circulam em torno de 80 vidas. Já foi 100 vidas, né, num determinado momento, mas a gente precisava aumentar a produtividade, o pessoal precisava entregar bastante. Hoje em dia, em torno de 80 pessoas, aí, vidas circulam nas empresas do grupo. Isso aí vai do especialista que vai apenas uma vez, né, até o plantonista que está lá toda segunda, né, e como que eles são formados, né? Então, a gente tem médicos veterinários, que é um grande número, 15 numa, 12 na outra, 3 na outra. Não é grande? Grande. Então, aí não chega a 40. E a gente tem no laboratório biomédicos, e a gente tem também, que inclusive saiu uma resolução, foi expedido por um juiz do tribunal que biomédico não pode mais estudar em laboratório veterinário. Inclusive dá um problemão com as estagiárias que eram de biomedicina. Não sabia. E isso fez com que, inclusive, o Mourão, senador, fizesse uma lei, um projeto de lei sobre isso. Mas eu entro depois no assunto do Mourão. Mas terminando essa formação, a gente também tem muitos estagiários de medicina veterinária, estagiários de administração, eventualmente, atualmente não. E além disso, os CLTs tradicionais. Né? A gente vai seguir com o teu time, a gente tem que fazer um breakzinho, mas a gente vai voltar no tema de pessoas e principalmente também quais são os desafios. Tá. O Multi Entrevistas faz um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Cara, estamos aceitando o patrocínio. De volta com Multi Entrevistas, a gente continua falando com Lucas Turk, empresário executivo no mercado de veterinária e também com pets. É isso, chama pai e mãe de pet hoje em dia, né? Mudou. Também, né? A cultura foi para esse lado, depois a gente vai falar melhor disso. Mas time, Lucas, tu vinha falando que tem a cultura, tem a questão de resolver. Tu tem algum caso específico que o cliente tenha dito, tchê, já fui cliente de outros lugares, já levei o meu animalzinho para outro lugar e não tinha sido tratado assim, ou a solução não tinha acontecido assim, porque o cliente final é o que te interessa, né? A equipe é o meio de fazer com que a tua empresa cresça, mas sem cliente final não, né? Isso. Como que é a relação da tua equipe, da cultura dela, de soluções, com o cliente final? Eu costumo brincar que dentro da veterinária ou veterinário em si, e aí vale para todos os formados no Brasil, e eu já vi que no mundo talvez, mas no Brasil com certeza, o veterinário ele acaba falando muito mal de outro veterinário. Então, essa ética que o médico humano tem, e eu vivencio isso na prática, minha esposa é cirurgiã do aparelho digestivo humana, né? Na veterinária não tem, eles gostam muito de falar mal. Então, no momento que a gente está falando de solução, tu traz um exemplo, e aí o cliente não resolveu em outro lugar, em outra clínica, em outro hospital, e trouxe para a gente resolver, que ele já chega já enfurecido, alguma coisa assim, ele é alimentado pelo veterinário. Eu brinco, sabe o pedreiro que tu chama? Ele sempre vai dizer que o outro pedreiro fez alguma coisa errada. Clássico. Né? E o veterinário é muito clássico, infelizmente. Não é à toa que eu peço para vir as professoras da UBRA, Sezuca, todas as universidades da volta. Agora, esse domingo, eu estava lá na FAVET, da URGS. Deixa eu palestrar nas semanas acadêmicas de vocês, deixa eu falar com os alunos para a gente tentar mudar esse conceito. Né? Tento falar um pouquinho de realidade do mercado veterinário e não só técnica. Né? E aí, fazendo esse fechamento, que
é muito mais do que só atender o cliente final, é não botar lenha nessa fogueira e ainda poder conversar com o outro veterinário e dizer, tô aqui, cliente tal, foi atendido por vocês, parece que deu algum BO aí, né? Como é que a gente resolve aqui? Acho que a gente vai conduzir assim. E assim a gente foi formando esse conceito, que não é à toa que há mais de 10 anos atrás, a Tainê me chamou para fechar. Então acaba formando um ciclo de ética, vamos dizer assim, sabe? De tentar ser um solucionador sem prejudicar o outro. O objetivo de todo mundo é o mesmo, é resolver o problema daquele paciente. Imagina um mundo onde a tua atual mulher pudesse ligar para ex pedindo para ajudar com os filhos do primeiro casamento e todo mundo ficar feliz, né? Não precisava ser tanto sofrimento, né? Hoje, traduzindo isso para o empresariado, não faz sentido. Se o cara tem um histórico do bicho, nada mais normal de que buscar isso para que possa melhorar, né? E o cachorro e o gato, eles não têm sintomas, né? Eles têm sinais clínicos. Então, o sintoma diz, tá doendo aqui. Eu notei que tá doendo o meu olho. Ele não fala, né? Então, tudo tem que ser naquela reação, ou então teve inapetência, parou de comer por quê? Então, é tudo por sinal clínico. E aí, é tão mais fácil tu conversar com o colega, tu que já atendeu aí, como é que foi? Eu vou te dizer que eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu converso com animais, cara. Eu não sei se todos os meus cavalos, eu sempre chamei pelo nome, né? Sim, é Márcio Doliro Mâncio. É isso? Cara, eu vou te dizer que eu agora tô falando, eu sei que eles não falam, mas o nosso jeito de tratar, já tive gato, cachorro, tudo que eu tive, né? Meu cachorro, então, nossa, ele me entendia no olhar, é um negócio muito maluco isso, né? E quem gosta de bicho, talvez não tenha se ligado, né? Como é difícil para o veterinário identificar coisas que tu, como dono, está sofrendo, e a gente sofre absurdamente, né? Muito. É um ramo muito passional, né? Cara, emotivo, interessante. Né? Eu atualmente estou vivendo isso com galinhas, cara. Comprei uma área lá em Itapuã, onde eu me criei, né? E vieram as galinhas junto, cara. E eu te juro que eu acho que eu não vou comer elas lá, cara. Sabe? Tipo, eu amo comer frango a vida inteira, né? Adorei comer, mas quando é tua, é diferente. Sim. E eu vira um pet. Esse é o conceito de pet. É um animal. Eu já vi uma vez uma senhora elegantérrima num shopping, posso falar, o Iguatemi de Porto Alegre, com um galo embaixo do braço. Acredito. Cara, inacreditável. Eu nunca tinha imaginado que era possível, né? Agora que eu tenho um galo, eu começo a olhar eles e com respeito absurdo, porque meus galos dormem na árvore, fora do galinheiro, mesmo com a opção de entrar. Acho que foi daí a expressão mais galo velho, né? Eu acho que é um exemplo. Mas brincadeira à parte, Lucas, o sentimento pelos bichos parece que atualmente está diferente só daquele bicho funcional, algumas raças vieram febre. Como é que está hoje atender isso, né? Como se fosse um ser humano mesmo. Como que a gente tem que separar, segregar, e aí que a equipe internalize isso, né? Então, a gente tem o pai de pet, como tu comentou, né? Mas a gente também tem o que antes a gente chamava de tutor, que o termo agora correto é responsável legal, né? Não se usa mais tutor. Recentemente mudaram essa nomenclatura, né? E a gente tem também o proprietário do cachorro, do gato, né? E a gente também tem o dono do Cusco, né? Antigamente era tudo Cusco, convenhamos, né? Eu comia resto da comida. E como diz o guri de Uruguaiana, só tinha o policial e o piquenês. Isso. Agora tem várias... É verdade, já ouvi essa dele, exatamente. Então, hoje em dia tem muitas raças, mas além da raça é a cultura de quem está vindo cuidando deles. Então, assim, qual deles está certo? Todos. Cada um tem a sua cultura e a sua bagagem. Então, eu me lembro de um caso, eu dou um exemplo, eu tinha uma veterinária que pediu para o pessoal da farmácia, tem uma farmácia de dispensação, né? Onde faz o fechamento dos materiais do paciente internado. E elas, não, fecha a conta do fulaninho que a dona vai levar, porque gastou o que tinha na festa de 15 anos da filha, não tem mais o que gastar com o cachorro. Estava indignado. E eu até entendo ela, tá indignada, porque ela queria tratar e faltou recurso, tá? E aí eu disse, olha, se eu tivesse que escolher entre a festa da minha filha ou continuar o tratamento do meu cachorro ou fazer em casa, eu escolheria a festa da minha filha é única, né? Só tenho uma filha, por enquanto, e aí eu escolheria isso se eu tivesse que escolher. Não está errado. É a cultura de cada um. Tu, pelo jeito, escolheria tratar, e também está certa, a gente só tem que entender
a cultura de cada um, de cada cliente. Então, tem que resolver, tem que solucionar. Providencia, está com retenção de custo, tenta ver se tem uma medicação, sei lá, na farmácia humana, que possa vender um genérico, é muito mais barato que o veterinário, que possa atender com o mesmo princípio ativo e ética. Então, eu acho que tem que... E, cara, sobre cultura, tu estivesse há pouco tempo na Suíça, eu já tive várias oportunidades de estar lá, e me chamou atenção sempre isso, o cachorro dentro do restaurante, o cachorro no shopping, né? Aqui ainda não tem tanto isso, né? Eu vejo bastante. Acho que é porque está no meu radar, igual o exemplo que tu falou da grávida. Eu noto bastante, Mas é um lugar que aceita, não é geral, né? Normalmente lá fora é mais comum. Lá fora é mais comum, acho que já está mais pacificada essa questão como membro da família, né? Interessante. Aqui ainda tem essa distinção. Não vai aqui, é área de alimentar, então não pode entrar. Então, e eu vou te dizer que eu fiquei chocado no dia que eu vi um restaurante só de carne de cavalo. Para mim, é inconcebível comer um cavalo. Então. Eu que como churrasco sem culpa nenhuma, o cavalo não consigo conceber, cultural, né? É cultura, né? Como está mudando. E lá, imagina que lá não precisa de cobrador no ônibus, né? As pessoas vão lá, pagam, andam de ônibus. Isso. Aqui, o brasileiro, não tem ninguém me cobrando, então eu vou passar liso e não vou botar. Então, adapta essa cultura também com o cachorro. Tem que ter um monte de regra, porque senão não respeitarão também os limites dos outros. Como é que tu projeta daqui uns 5, 10 anos, se tu pudesse voltar no tempo, como que tu acha que vai estar o teu mercado, o que vai estar bom e o que são... Avançar no tempo, então. Avançar no tempo. O grande desafio são os planos de saúde. Os planos de saúde, eles não seguem as regras que a prática e a boa prática da medicina veterinária seguem. Então, quando a gente fala do plano do amor, que eu não posso dizer nomes, então, né, um dos presidentes da entidade que eu faço parte usa esse termo, eles são extremamente agressivos na questão do preço e o desenvolver a qualidade ficou para depois, secundário. Então, a gente tem visto isso na prática, porque como é muito barato, o veterinário ganha muito pouco, ou a empresa veterinária ganha muito pouco, os repasses são muito baixos, então acaba não conseguindo desempenhar um bom serviço. E a clínica, o hospital são bem fiscalizados pelo conselho, temos resoluções excelentes, que não é querer puxar saco não, mas essa presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária agora está literalmente dando de relho exemplar as condutas e trazendo novas normativas, modernizando a prática da medicina veterinária. E quando a gente pega o exemplo do plano de saúde, não tem nada que regule. E eu não sou a favor da regulação, só sou a favor que seja justo com ambos. Ou não regula nenhum, ou não tem a normativa para ninguém, ou tem a normativa para ambos. E esse é o grande desafio agora, é o plano de saúde. Não existe uma Anvisa. Entendi. Apesar de que já está sendo criada a comissão para VisaVet, para Anvisa-Vet. Vai chegar aí a Anvisa Veterinária. Então, o grande desafio é o plano de saúde nos próximos anos. De quanto tempo tu acha? Eu acho que até 2 anos já deve estar aparecendo aí. Né? Então, está bem avançada a conversa nesse sentido. Né? Tchê, aqui em Canoas, né, que é onde esse programa está sendo gravado, onde a gente está transmitindo, está indo todo dia à noite, no horário nobre, né, das 8 às 8h30. Parabéns. Então, acredito que muita gente vai se interessar a conhecer mais isso. Onde que tu recomenda que o cara conheça mais sobre o que tem de mais moderno? Existe alguma IA para melhorar o convívio, para comando do bicho? Onde que hoje um cara que gosta de bicho pode, se não virar veterinário, né? Onde é que um leigo pode se aprofundar? Dá para puxar a brasa para o meu assado? Claro, cara, que ideia. Eu seguiria as nossas redes aí, né? Olha aí. Porque vocês vão ver que ambas, elas têm uma pegada diferente conforme a cultura do cliente também. São personas diferentes, né? Dos estabelecimentos. Então, a Pet Center Canoas, né? A clínica da Oiá Tainei, que aí vai ser difícil do pessoal escrever, mas bota escrito depois na legenda. E o Lab Center Vet. O pessoal vai botar na legenda depois. Boa. E o Lab Center Vet acaba dando muitas dicas práticas, né? Perfeito. Sobre como cuidar. O pessoal pergunta bastante, a gente ajuda respondendo, porque esse conceito de solução, né? Poder ter onde achar a saída, se caso né, for uma aflição. E Canoas já tem o cavalo caramelo, que virou um símbolo. Sim. Quiçá as tuas empresas possam ser uma referência para muita gente, não só de Canoas, né? Mas obrigado por ter compartilhado tudo isso, né? A última, né? Porque as coisas vão mudar daqui, quem sabe 2 anos a gente já vem com mais informações, mas não vou esperar, obviamente, 2 anos para trazer tudo que tu tiver de conhecimento,
porque a ideia do programa é justamente inovação e coisas que possam ajudar o grande público. Tem uma inovação que a gente está trazendo também, é quase como uma franquia veterinária, mas na verdade é um conjunto de soluções de apoio para o empreendedor veterinário. Boa. Então quem tem clínica, quem tem pet shop, que está passando por muito aperto, que a maioria está porque os impostos são impagáveis, então a gente está trazendo uma série de soluções para redução de custo e otimização. Baita ideia. Que se chama Bivets. Olha aí. B de abelha, Bivets. Bivets. Então vai ser um compartilhamento de marca. Eu vou representar o Rio Grande do Sul, né? Eles são de São Paulo. E através desse conjunto de soluções aí a gente vai aprimorar a prática. Mais uma solução, mais uma dica que a palavra-chave é a solução. Isso. Lucas, obrigado. E o Multi Entrevistas hoje fica por aqui. Se esse conteúdo serviu para você ou para mais pessoas, compartilha esse programa de hoje. Um abraço e até o próximo.